crianças, e dando continuidade aos nossos estudos, vamos hoje para a nossa sexta aula de ciências. Lembrando que nós estamos trabalhando na unidade plantas, né? Trabalhamos o desenvolvimento das plantas. Eu vou começar com uma revisão do desenvolvimento da planta e vou dar continuidade com a estrutura das plantas, tá certo? De uma planta, que é o capítulo 2 dessa unidade, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui crianças cuidando desse lindo jardim, né? Olha que ambiente lindo. Mas, antes de tudo, eu vou fazer uma chamadinha, tá certo? Marina Rodrigues, da outra vez eu não me chamei, vou começar por você, tá certo? Eu pulei da Marina Farias para Mayra, né? Então, eu vou começar a chamada da Marina Rodrigues, hoje vai ser 2 vezes. Beijo. Desculpa, tá, Flor? Vamos lá. Alexandre, Ana Mel, Davi Emanuel, Érica Cecília, Frederico, Israel, Yuri, João Miguel, Júlia Isabela, Cauã Feitosa, Marina Farias, Marina Rodrigues, Mayra Vitória, Renê Mota, Rodrigo de Mato, Sara Letícia, Ian Levi, Ícaro Kaique. Eu comecei na aula anterior com o turno da manhã e hoje eu estou começando com o turno da tarde. Agora vamos para a turminha da manhã. Beatriz, Francisco, Glenda, Ivna, Jonas, José Levi, Laís, Letícia, Levi Rodrigues, Lívia Maria, Luan, Lucas Daniel, Clara, Maria Fernanda, Matheus Vitor, Paulo Diogo, Pedro Arthur, Pedro Lucas e Isabelle Rodrigues. Certo? Essas aqui são as 2 turminhas, manhã e tarde. Beijo. Certo? Vamos continuar o nosso conteúdo. E hoje eu vou, de vez em quando, eu vou falar o nome de uma criança, tá certo? Vamos iniciar com os cuidados, certo? Essa parte nós começamos a ver no desenvolvimento das plantas quais os cuidados, né? Como não matar suas plantinhas, né? Quem tem uma plantinha tem que cuidar. Então, quais são os cuidados? Água na medida certa, não é isso, Beatriz? Água na medida certa, evitar a corrente de ar, retirar folhas secas, a luz solar, cuidado com a luz solar, né? Adubar, trocar de vaso quando crescer, porque o que acontece muitas vezes a plantinha vai crescendo e continua no mesmo vaso, né? Na mesma vasilha, então isso atrapalha o desenvolvimento delas. Se está num recipiente maior, a possibilidade dela se desenvolver é melhor, ok? Então, vamos para a próxima. E o que elas precisam, né? Quais os cuidados e o que elas precisam? Precisam de água na proporção certa, de sol também, mas cuidado com as plantas que não podem pegar muito sol, né? Elas precisam de sol, mas tem plantas que não podem pegar sol demais, então tem que estudar o seu tipo de plantinha, faz parte, é um dos cuidados, né? Precisa de ar, cuidado com a corrente de ar também, dependendo do tamanho da planta, não pode ser forte, né? Isso tudo tem que ficar alerta. Precisa de terras, né? Que são os de onde ela retira seus nutrientes, não é isso? Curiosidade. Nós trabalhamos durante o decorrer do desenvolvimento das plantas algumas curiosidades, que ela realiza a fotossíntese, né, que é quando ela produz o seu próprio alimento, que o nome do seu alimento é glicose, que as plantas são chamadas de autotrófico, porque ela produz o seu alimento, auto quer dizer próprio, trófico quer dizer alimento.
Então, os demais seres vivos, como nós, seres humanos e os animais, somos heterotróficos, porque, diferente das plantas, nós precisamos de outras fontes para nos alimentarmos. A planta produz e nós precisamos de outras fontes. Ou nós nos alimentamos de animais, né? Precisamos de animais, ou então nos alimentamos da própria planta, né? Precisamos comprar, né? Precisamos comprar os nossos alimentos, certo? Nós não produzimos. Então, aqui nós tivemos uma leve revisão, ainda vamos continuar com alguns complementos lá que vocês vão ver, porque como nós falamos do desenvolvimento das plantas, algumas coisas do desenvolvimento a gente vai falar lá na parte da planta, que é o que faz parte da estrutura, certo? Então, olhando para essa imagem aqui, para essas imagens aqui, o que é que você pode relatar? Onde podemos encontrar as plantas, onde nós podemos encontrar as plantas e suas partes, né? Tipo, a cenoura e o beterraba são o quê? São raízes, né? Certo? Então, as flores, geralmente se encontra em floricultura, em jardim. Aqui é como se fosse uma exposição de uma feira de flores, ó. Aqui é uma feira de flores e de plantas, né, de produtores rurais, certo? Então, aqui nós já temos uma feira, né? Então, são ambientes, uma feira que está predominando aqui a parte de folha, de flores, né? E aqui nós temos uma feira que predomina a parte de alimentos, ok? Então, nós temos frutas aqui, diversas frutas, né? Então, as partes da planta, nós temos aqui uma planta completa. Existem as plantas completas, como nós estudamos, e existem as plantas incompletas. A parte completa, vamos iniciar aqui, ela tem quais são as partes? Raiz, nós temos o caule, aqui é caule, né? Ela está sustentando a planta. Nós temos as folhas, nós temos o fruto e nós temos a flor, né? Então, esta planta representa um tomateiro, inclusive está até no nosso livro, e seus frutos. Esse tipo de planta é chamada de completa. Por que fruto? Porque ela guarda as raízes, as sementes. Porque raiz, olhando para o nome raiz, porque ela aqui, né, ele guarda, o tomate, ele guarda o quê? As sementes, né, que vão dar depois origem a uma nova planta, se plantada novamente, ok? Então, observação, a planta incompleta nasce de semente, desenvolve caule e raiz, produz folhas e novas sementes. Ou seja, ela não tem frutos, né? E nem tem o quê? Ela não tem fruto, nem tem as flores, não é isso? Então, não produz flores nem frutos, como vocês estão vendo aí. Então, vamos para a próxima. Partes da planta. Nós temos aqui, ó, raiz, vocês estão vendo aqui, ó, raiz. Olha só a cenoura, por que ela é raiz? Porque essa parte aqui que nós comemos fica no solo, não é isso? Olha aí, ó, fica embaixo, né? Ó, então, é a raiz que nós temos em beterraba e nós temos a cenoura, né? E qual a função da raiz, né? Como parte de planta? O que é que ela faz na planta? Ela absorve água e sais minerais necessários para a fotossíntese. O que são esses sais minerais? São os nutrientes que nós falamos também nas aulas anteriores.
sustenta a maioria das plantas no solo. Porque tem algumas plantas que não são presas ao solo, né? Mas vocês vão estudar em outra oportunidade. Então, a cenoura e a beterraba são exemplos de raízes comestíveis, né? Porque nós comemos, né? As raízes. Então, elas duas são dois exemplos, mas existem mais, de raiz que nós nos alimentamos, que fazem, que vão para a nossa mesa, que estão lá na feira, né? E que são vendidas. Muitas pessoas não sabem que a cenoura e o beterraba são raízes. Agora vamos dar uma olhadinha no caule. Qual a função do caule? Qual a função do caule? Afastei um pouquinho para vocês visualizarem melhor. O caule possui duas funções principais: de suporte é que ela sustenta, né? Ela, folhas à parte, né? E condução de substância. Por quê? Ela absorve, ele trabalha, como eu falei, na fotossíntese com um canudinho, suga, né? Vai sugando os nutrientes que estavam na raiz, né? Para distribuir para as outras partes da planta, não é isso? Então, ela conduz a substância. Transportam águas e sais minerais até as folhas. Para quê? Para realizar a fotossíntese, que nós falamos tanto, né? Sustentam as folhas de modo que eles fiquem em condições de realizar a fotossíntese. Exemplo de caule de uma planta, nós temos aqui, ó, a batata e a cebola, ok? Temos aqui diversas folhagens, certo? As folhas com várias estruturas, né? Então, as folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo. Olha só a responsabilidade das folhas, né, gente? Então, o alface é uma planta com muitas folhas e as folhas têm diversos tamanhos, certo? Cor e tipos. Elas podem ser lisas ou podem ser tipo os crespinhos, né? São características das folhas. Temos aqui os frutos, né? Temos vários frutos aqui, guardando suas sementes. Por que eles guardam as sementes? Porque depois essas sementes vão produzir outras plantinhas, vão ser responsáveis pelo desenvolvimento de outras plantinhas, né? Aqui nós temos uma vagem. A vagem é que guarda o quê? A semente, que é o feijão, né? E a vagem é o quê? São os frutos, né? Por que ela é o fruto? Porque ela guarda a semente. A semente é o feijão, ok? Então, no interior dos frutos encontramos as sementes, porque eu falei, né? Cada frutinha dessa daqui tem uma semente. As sementes se encontrares condições apropriadas, germinam no solo, originando novas plantas. Então, a função da semente é o quê? Dar nova vida, desenvolver, né? Vão desenvolver outras plantas através das sementes. Tomate e vagem são os frutos. Por que o tomate, e a vagem são os frutos? Porque eles guardam, são responsáveis em guardar o quê? As sementes, né? Frutos é a palavra que os cientistas usam para parte da planta que guarda as sementes. Depois nós vamos ver a diferença dos frutos, que são responsáveis em guardar as sementes, e das frutas, ok? Fruta, pronto, tá aqui. Fruta. Fruta é a palavra que todas as pessoas usam para os frutos doces, aqueles que guardam as sementes, entendeu? E comestíveis, como a laranja, a melancia, o que mais? O mamão,
o melão, né? E outros mais. Semente. Os feijões são a semente do pé de feijão. Por quê? Porque a vagem é o fruto e a vagem guarda a semente, não é isso? Curiosidade. O arroz é um fruto formado pelo grão, revestido por uma casca. Como eu falei numa aula que faz até que não sei nem se vocês lembram, que antes dos produtos, eles vinham muito essa casquinha, que a gente, quando que os mais velhos, como na minha idade mesmo, nós tínhamos que catar essas, tirar, porque quando eles eram, não tinha esse industrializado tão atuante que nós temos hoje, então os produtos eles vinham muito com muita casquinha, um arroz que nós chamávamos de escolha. Então nós tínhamos que tirar para que pudéssemos fazer o nosso arroz, né? Para não ficar cheio dessas casquinhas, como são chamadas. Nós temos também as flores. Então, as flores, elas permitem às plantas germinarem outras plantas, né? Que nós vamos ver como que isso pode acontecer. Os frutos se desenvolvem dela e nos frutos estão as sementes. Olha só como é interessante, né? Então, os frutos se desenvolvem a partir das flores, né? E dentro dos frutos estão as sementes que vão dar vida a novas plantas. Então, nós vamos falar agora das abelhas, que é a função que tem na abelhinha aqui. Nós, inclusive, até numa aula anterior, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar um vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem ir numa aula de ciência e procurar esse vídeo. Eu não lembro qual foi a aula, mas eu coloquei um vídeo sobre esse processo, tá certo? Então, a abelha carrega o pólen de uma flor para a outra, tá vendo? Fazendo o que? A polinização, né? Então, ela leva de uma flor para outra, né? Igual. E isso faz com que a flor comece a se transformar em fruto e sementes, né? Dando vida depois a outras plantas, certo? Nós temos aqui o couve-flor, que é um alimento, né? Que faz parte da nossa alimentação, né? Nós falamos ali, apresentamos a abelhinha com sua função e agora nós vamos especificar melhor o que ela estava fazendo, certo? A polinização é muito importante para a sobrevivência das plantas. A gralha azul, essa aqui é também uma curiosidade, gente. Tem o hábito de enterrar peões, certo? Empurrando-os com a ponta fina para baixo e comendo apenas a parte de cima, certo? São muito importantes para a conservação da natureza, porque como ela come só a parte de cima, ela enterra a semente, e essa semente vai dar vida a uma nova planta. Existem outros animais também que possibilitam também que isso aconteça, certo? As antas são muito importantes para generação de floresta degradadas. As degradadas é porque elas estão o quê? Elas estão tipo sendo desmatadas de alguma forma. Então, o que é que acontece? A anta, ela se alimenta muito, é um animal muito grande, é o maior animal que nós temos no Brasil, né? Então, como ela come muita planta, né? Então, come muita semente, ela faz muito o quê? Faz muito cocôzinho, né? Então, o cocôzinho dela, que ela vai fazendo, vai andando e vai fazendo com que nasçam novas plantas, né? Os macacos também auxiliam nesse desenvolvimento, né, de plantas. Eles comem em quantidades maior, mas diferente da anta, que o cocôzinho dela é maior, ele come em quantidade menor, mas a produção dele não é tão grande quanto a da anta.
porque o que ele faz é menos, né, em quantidade. Ele come em grande quantidade, mas o que ele faz, né, na quantidade do mesmo tanto que a anta, né? Então, eles dois fazem com que as plantas, através das fezes dele, né, do cocôzinho dele, porque eles se alimentam de plantas, nascem novas plantas daquele ambiente que ele convive. No caso da gralha azul, ela come muito pinheiro, né? Essa curiosidade também vocês vão encontrar no livro de vocês, certo? Falando da gralha azul. Na página, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Na página 169, vocês vão encontrar bem direitinho essa explicação. É interessante vocês lerem, certo? Para saber mais. Toda essa parte que tem de para saber mais, que for curiosidade, que for para acrescentar, leiam, certo? Se tiver alguma sugestão de vídeo, assistam. As plantas precisam ser conservadas. O Brasil é um país muito rico em plantas. É importante cuidarmos dessa riqueza, né? Nós falamos na aula também, tivemos gráfico de como está a nossa floresta amazônica, porque ela é alvo de muito desmatamento, né? As pessoas não estão cuidando bem da nossa floresta. O que é que está acontecendo? Ela está sendo desmatada. Estão vendendo as madeiras dela, né? Estão construindo muitas coisas dentro da floresta. Quando estamos em contato com a natureza, em parques, florestas, praias, cachoeiras, etc., nunca devemos arrancar plantas ou levar pedra para casa. Muito menos animais, levar animais. Sabe por quê, gente? Porque essas plantas, elas são nativas daquele lugar, elas nasceram naquele lugar. Então, elas fazem parte daquele ambiente. Tem pessoas que acham bonitinho, aí tira. Tá certo, tem que ficar lá. Assim como vocês também não podem deixar lixo lá. Por exemplo, você come, leva refrigerante, toma suco, Nescauzinho, aí deixa toda a sua sujeira lá. Quando você chegou, a sujeira estava? Não, né? Então, se não estava, não deixe, porque isso não vai ajudar de forma nenhuma aquele ambiente, tá certo? Então, conserve. E o que é conservar? Significa tomar cuidado para que as plantas e os animais da região não sejam prejudicados. Certo? O que está acontecendo? Está se jogando muito lixo no meio ambiente, nos mares, as sacolas, os sacos plásticos, e os animais estão engolindo e morrendo, né? E não é diferente de rios, de lagoas, não, não é diferente. Então, vamos cuidar do nosso meio ambiente, vamos conservar, certo? Conservar significa ter cuidado. Eu finalizo aqui a nossa aulinha de ciências, certo? Acompanhe nossos agendamentos. Aqui é mais um projeto relacionado a Amigo do Verde. É um trabalho também de conscientização, onde eu trabalhei na Semana da Árvore, certo? Amigo do Verde, onde cada criança ganhou uma plantinha que tinha que cuidar. Ele é um ser vivo, ele precisa de cuidados, não é isso? Então, mais uma vez, eu quero agradecer o pessoal do reforço, as professoras de reforços, os pais que estão nesse suporte em casa. Eu sei que está sendo muito difícil, mas se Deus quiser, em breve nós vamos sair dessa situação. Que Deus abençoe a todos. Beijo, até a próxima aula.